senhoras, senhores, jovens, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional de todas as nossas horas. Aqueles dias eram dias difíceis, como são os dias de hoje. No ano 10 a.C., a população da época debatia-se, como nos debatemos ainda hoje, com as dificuldades de entender qual o propósito da vida de cada um. É certo que à época, aquelas perguntas da filosofia humana, embaladas na filosofia grega, ainda não obtinham as respostas desejadas. Que eu sou? De onde vim? Por que estou aqui? Para que estou aqui? E para onde eu vou? São perguntas da filosofia que permanecem até hoje num nível de busca muito profundo. Os seres humanos que habitam este planeta, em especial a época prevista para a vinda de Jesus, debatiam-se muito fortemente na valorização dos haveres, das posses, do ter material. As lutas eram profundas, de ordem social, de ordem política, de ordem religiosa, e especialmente de ordem individual. Cada ser que habitava aquela época debatia-se no encontro de si próprio. É bem verdade que o ambiente que tínhamos à época era um ambiente preparado para a vinda do Cristo. Mas as lutas eram insanas. E essas lutas permutavam períodos curtos de felicidade e longos períodos de dificuldade. Somente aqueles que algum tempo depois conseguiram obter, através dos encontros com Jesus, uma linha de conduta, de vida, um norte para o seu caminhar, a boa nova, como se disse, somente estes, ao encontrarem-se com Jesus, obtiveram, na sua grande maioria, uma mudança radical na sua forma de vida. Muitos deles somos aqueles que no viajar dos tempos reencarnamos em outras situações e continuamos até hoje tentando viver os postulados do Cristo. Mas Josué, aquele personagem do povo, vem nos trazer no seu exemplo uma maneira para que nós possamos tentar nos identificar na vida de Josué e tirar o exemplo das suas vivências, das suas experiências, para que diminuamos
a dor que temos em maior ou menor profundidade dentro de nós. Josué era uma criatura que tinha 42 anos e a sua vida havia sido de muito sofrimento. De várias maneiras, ele experimentara o sofrer da época. Lembrava-se agora que se encontrava, depois de uma decepção muito profunda, encontrara-se já há 48 horas sem comer, febril, iniciando um processo doentio de enfermidade física. E nesse momento em que ali se encontrava nas ruas de Jerusalém, um bom amigo, um samaritano desconhecido, o havia retirado da rua e levado para as grutas de Cedron, nas proximidades da cidade. Acontece que aquele estado quase inanimado, de falta de alimentação e a febre que persistia, fez com que ele deitasse e sentisse como se fora um desmaio. Nesse desmaio, ele percebe que começa a visualizar as suas vivências passadas com grandes detalhes. Não somente as vivências passadas nesta vida, mas a repercussão que cada vivência teve nas consequências da sua vida. E ele iniciava esse processo recordando-se dos primeiros 5 anos de vida. Aliás, os únicos anos da sua existência na qual ele se sentiu feliz. Lembrava-se com profundidade da presença da mãezinha, aquela criatura de cabelos negros, rosto aveludado, sorriso franco, e que nas horas mais difíceis continuava povoando seus sonhos, orientando-lhe da melhor maneira possível. Mas fora também numa noite em que contava aproximadamente 5 anos, que ele teve a pior recordação da sua vida. Acorda no meio da noite com um barulho muito grande, completamente diferente do costume. Ouve um vozerio muito grande, a voz do pai e de outras pessoas, o tilintar de espadas, o quebrar das coisas, o início de fogo, fumaça. E recorda-se de ver por entre o freixo da porta o pai sendo brutalmente assassinado e a mãe da mesma maneira. Recorda-se também de uma figura brutal que o retira da cama e o joga no chão, fazendo-o desmaiar. Lembra-se de que aquela noite o seu pai havia recebido a visita de Herodes o Grande, que depois de 10 anos de pesquisas havia identificado no pai de Josué uma criatura contrária ao governo de Herodes. E pessoalmente, Herodes e seus soldados decidem exterminar a família. Mas, por uma daquelas questões que não se sabe profundamente, Josué e o servo Aiuba foram levados e vendidos na feira de escravos, tendo poupado as suas vidas. Não era costume de Herodes o Grande fazer isso. E na feira eles foram vendidos para um senhor romano
que tinha uma propriedade rural muito grande e precisava de braços para trabalhar. Permanece na propriedade, ajudando em tudo o que precisa. E numa noite em que a sua função era de guardar a propriedade, ele vislumbra no meio do pomar um casal de enamorados que conversam profundamente, e ele tenta se aproximar para verificar quem é, e eles o veem e correm. Ao terminar o seu turno, ele chega então no prédio dos escravos e comenta com os colegas que havia visto um casal à noite naquela situação e que talvez com o tempo, com sua visão mais aprofundada, ele pudesse reconhecer a mulher que ali estava. E esse foi o seu grande erro. No dia seguinte, quando ele se programa para ir fazer o seu turno de vigilância, ao caminhar ao pomar, ele se sente inseguro. As pernas tropeçavam e ele desmaia. Acorda no meio da madrugada, preso, algemado e sentindo dores profundas nos olhos. Só pela manhã os companheiros o encontram e verificam que ele havia tido os olhos vazados. Esse processo evolui para uma infecção e durante 3 meses ele permanece entre a vida e a morte. Como naquela época a infecção se debelava com ferro quente, Josué teve os olhos então profundamente queimados para evitar a infecção. Cego, recebe do seu Senhor a oportunidade de morar num casebre próximo ao rio. E como ele não tinha valores espirituais desenvolvidos suficientes para encarar o sofrimento, porque agora ele vivia de migalhas, das sobras de alimentação que o servo Aiuba, que trabalhava na propriedade, lhe levava de vez em quando, a sua mente envereda para uma ideia de resolver esse problema de forma definitiva. Ainda hoje, o ser humano, quando tem dificuldades profundas, busca no suicídio a solução dos problemas por que passa. E Josué também enveredou por esse lado. Só que no mesmo momento que ele planejava com detalhes o que iria fazer, ele tem um sonho premonitório. Percebe a sua mãe junto de si e a sua mãe lhe explica que o suicídio não resolveria nada, muito pelo contrário, além dos sofrimentos que ele já tinha, ele traria para si um sofrer muito maior, porque o suicídio perante a lei de Deus é o maior erro que nós podemos cometer. Desiste da ideia porque as emanações energéticas e fluídicas daquele espírito superior que era sua mãe lhe calam profundamente no coração. Continua a sua tarefa e ouve na semana seguinte que havia passado pela cidade um indivíduo fazendo uma pregação de que havia na Galileia um homem que curava aleijados, curava dos demônios, curava da lepra, mas ele e Aiuba não deram muita importância ao fato. Só que, quando esta pessoa que havia sido cego, curado por Jesus, explicou como que havia conseguido a cura, ele se impressionou. O cego, curado por Jesus, parado à beira do caminho,
esmolando porque vivia assim, percebe uma turba que inicia o trânsito por aquele lugar e pergunta o que havia. E lhe disseram: está passando por aqui Jesus de Nazaré. Ele já havia escutado dos feitos de Jesus. E esse que era cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, por quem sois? Por favor, me ajude a ver de novo. Os que passavam à frente lhe diziam para calar-se, e ele gritava com mais força. E Jesus ouviu e disse aos seus discípulos: tragam-me a pessoa. E levaram-no até ele, e ele lhe perguntou: o que queres que eu faça? Jesus, que você me dê de volta a visão. E Jesus impõe as mãos sobre ele, e como fez inúmeras vezes, devolve a visão a esse cego. Josué, ouvindo essa forma de atuar desta pessoa, começa a pensar: se eu for na rua e quando ele passar, eu gritar, ele possivelmente vai me escutar. E planeja então encontrar-se com Jesus. O problema era que Jesus à época deslocava-se de uma cidadezinha para outra frequentemente. Mas ele não desistiu. Conversando com as pessoas da fazenda, fica sabendo que nos próximos dias Jesus estará em Jerusalém. Como sabia que a época da Páscoa havia muitas caravanas que se dirigiam para lá, consegue colocar-se junto com uma delas e vai até Jerusalém. Ele residia naquele momento a aproximadamente 40 quilômetros de Jerusalém. Chegando à cidade, senta-se na beira da calçada e começa a perguntar para as pessoas que passavam aonde ele poderia encontrar Jesus de Nazaré. E forma-se um burburinho ao seu redor e as pessoas começaram a recriminá-lo. Por que você quer ver Jesus? Para que quer vê-lo? Qual o propósito dessa conversa? E ele simplesmente diz: eu quero pedir a ele que devolva a minha visão. E aí os impropérios foram maiores. Você não sabe que Jesus foi um impostor? Que ele não conseguiu provar os seus feitos para o Sinédrio e foi condenado? Aliás, ontem ele foi crucificado. Essa notícia abalou profundamente Josué. E ele então, nesse momento em que recebe essa resposta do anseio que tinha e que ia se tornar impossível, permanece sozinho, sem falar com ninguém. 48 horas sem comer, a febre fazendo que comece a convalescer, foi o que o levaram a essa situação. Mas na sua visão, quando ele vê a última notícia, ele tem uma possibilidade de mudar o seu proceder. Mesmo cego, fraco, febril, ele ouve uma voz que chega próximo a ele, que o saudou de forma alegre e de timbre inesquecível. A paz esteja contigo, Josué. Ao que ele replicou admirado: quem és? E como sabes meu nome? Vieste me procurar, Josué, e eu estou aqui para te atender. Ouvindo tais palavras, o pobre cego prorrompeu em soluços, dizendo: ah, Senhor, por quem és? Não brinques com minha infelicidade. Deves saber que buscava Jesus de Nazaré com a esperança de que me restituísse a visão, mas cheguei tarde. Ele foi executado pelo Sinédrio. O inesperado visitante lhe respondeu: Josué, meu irmão, tenho acompanhado tuas lutas e sofrimentos
com muito carinho e atenção. Sofreste sempre com resignação e humildade. Os infortúnios serviram de abençoada lição, purificando-te a consciência dos erros cometidos no passado, quando, carregando o cetro de Israel, abusaste do poder que o Pai te concedera, praticando iniquidades de toda sorte. A condição humilhante de escravo te ensinou o valor da liberdade, tanto própria quanto dos outros. A cegueira te fez entrar em contato com o teu mundo interior, te levando a longas e profícuas reflexões sobre a vida, o destino e os impulsos que motivam ações por vezes negativas. Também a falta de visão te fez valorizar a capacidade de ver e ver com misericórdia e compaixão a todos os que te cercaram. Agora, pois, te achas capaz de voltar a enxergar com proveito as belezas criadas pelo Pai, com os olhos agora limpos da maldade e do erro. E no mesmo instante, a visão retornou aos olhos do filho de Elisama. E a primeira coisa que ele viu ao seu redor foi aquele ente luminoso, com aquela voz inesquecível. E ao lado dele, a figura bondosa, carinhosa de sempre da sua mãe. No dia seguinte, na gruta de Cedron, foi encontrado mais um mendigo morto. Mas a face do rosto daquele mendigo era alegre. E as pessoas que o encontraram não sabiam por quê. Nós o sabemos. Ao nos encontrarmos com Jesus, de qualquer maneira, seja em fórum íntimo, seja em isolamento, seja em grupo, como fazemos aqui, seja da forma mais simples, ninguém de nós continua o mesmo. Jesus, o Espírito mais perfeito que o Pai maior permitiu descesse à terra, permanece conosco nos nossos pensamentos e de agir algumas vezes. Muito temos que continuar para segui-lo. Talvez o mais fácil seja segui-lo, o mais difícil seja trabalhar com ele. Josué, no exemplo que colocamos hoje, é a figura que trazemos para a reflexão, simbolizando na sua cegueira as dificuldades que cada um de nós tem no nosso dia a dia. E a veneranda doutrina espírita, como o Consolador prometido por Jesus, nos dá as ferramentas, os conhecimentos, para que possamos gradativamente buscar as respostas às perguntas filosóficas. Quem eu sou? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para que estou aqui e para onde eu vou? Ao respondê-las, cada um à sua maneira, nós conseguiremos iniciar um processo de paz dentro de nós. Porque as dificuldades do dia a dia serão entendidas como
dificuldades passageiras. Como dizia Chico, na mensagem colocada atrás da sua cama, na parede, isto também passa. As dificuldades passam, as benesses passam, os momentos de felicidade passam, tudo é passageiro nas nossas existências. A única coisa que é fixa é o caminhar evolutivo que cada um de nós faz. E dentro desse processo de caminhar evolutivo, cada um de nós sonha no seu dia a dia com dias melhores. Dias melhores para nós, dias melhores para os que nos cercam, os familiares, os amigos, os colegas de trabalho, para a sociedade humana. Acontece que para que isso chegue a acontecer, precisamos sonhar, sim, mas tirar do sonho ações concretas para o nosso dia a dia. E como todos, sonhar também é dos poetas. Vamos utilizar, nesse momento, um sonho de um poeta que dizia assim: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que Jesus de Nazaré havia fugido do céu, havia rompido o véu do espaço, feito um passarinho, até pousar suavemente perto de mim. Mas ele veio em forma de um menino, desses meninos muito levados, que de repente sai a correr alegremente pelos campos floridos, brincando, rindo, com risos altos, em sons guturais. Era como se ele, Jesus, pensasse agora, não na pesada cruz de outrora, mas sim nos versos do imortal poeta, A Sombra dos Laranjais. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que não volta nunca mais. E no meu sonho, eu entendia que Jesus havia se cansado do próprio olhar. Daquele jeito sério, compenetrado, e que queria ele agora que ninguém mais ficasse em prece a lamentar contristado por suas mãos pregadas e machucadas, ou a reclamar da ingratidão dos seres humanos e todos os mistérios da sua paixão. Nem queria que reclamassem da coroa de espinhos ou do seu pobre e dilacerado coração. Não. Jesus havia cansado até mesmo de morrer sozinho, pois estava vivo na minha frente. E ele não queria agora pensar naquele dia em que trazia em volta da cintura apenas um trapo. Ele queria esquecer aquela imagem triste de amargura. Queria esquecer até as rochas pesadas da montanha. A sua sepultura. Ah, Jesus, no meu sonho, havia também cansado de haver ressuscitado. Agora, todo o seu passado tinha que ficar escondido para trás. Agora, o Rei dos Reis, o ungido, queria tão somente ser menino, uma criança, e nada mais. Eis que agora o vejo, sinto ele, Jesus, aqui perto de mim, a olhar para mim,
zombando do meu jeito triste e solitário de encarar a vida. Eu e esse velho coração empedernido de ser humano muito sofrido. De repente, ele me diz com aquela voz juvenil e estridente de menino: me dê a mão, vem comigo, vamos correr no tempo infinito. Pense em dois moleques velozes e arteiros, dois moleques atrevidos. Pensou? Então somos nós dois agora. Disse isso e me ofereceu a mão, me levando rumo a uma avermelhada aurora. Então, nesta hora, vinha rompendo um majestoso dia, um dia glorioso, cheio de paz e de muita alegria. E lá fora, nós dois correndo, eu e ele, de mãos dadas, pelas cercanias, entre os verdes campos da minha terra. Eu me sentia leve, feito uma pluma, feito pena, eu flutuava a passos largos. Nem notei que o meu cajado tinha ficado para trás. Aquele mesmo cajado que há tempos vinha me ajudando a arrastar as minhas pernas pesadas pelos anos da idade. E ele, Jesus, ia me levando e mostrando coisas deslumbrantes. A terra florida e as matas verdejantes. De repente, chegamos a uma cidade e havia nela um grande parque de diversões. E ele me convidou a brincar nos seus brinquedos delirantes. Subimos na gangorra, roda gigante, carrossel. Baleiros e pipoqueiros passavam gritando, realejos tocando, e aquela majestosa e festiva manhã me levava a sonhar com alegria viva num verdadeiro céu. E ele, de vez em quando, parava e perguntava: e então, você está gostando? Eu estava extasiado de contentamento. Está cansado? Ele perguntava. Não, em nenhum momento. O meu cansaço por carregar a vida havia evaporado como por encanto. E eu estava leve para andar, ágil no saltar, subia sem sentir os morros, nenhuma dor cativa no meu peito de sofredor. Enfim, eu estava feliz. E ele sempre a me olhar, sempre a me olhar. De repente, de um jeito enigmático, fica sério, e o seu semblante de menino vai se transformando até formar o rosto conhecido de um ser angelical. Aí, fita-me com um olhar doce e bondoso e me diz: filho, este céu é todo seu, pode entrar. E aí então eu acordei. Jesus, na sua bondade infinita, permaneça conosco hoje e sempre.